Fala pessoal, bem-vindo ao canal Zilli Market. Eu sou o Zilli, sou advogado, sou especialista em direito imobiliário, cotista do fundo BTRA11 e eu vim aqui trazer para vocês algumas informações que, se você também for cotista desse fundo, você precisa saber, porque no relatório gerencial, infelizmente, essas informações não estão disponíveis para a gente. Eu entrei no processo judicial que o BTG Terras Agrícolas move contra o grupo Bergamasco, né, com relação à Fazenda Colibri, essa fazenda que já está lá em disputa judicial há um bom tempo. O relatório gerencial não traz maiores informações sobre essa disputa judicial e a gente fica naquela dúvida. E aí, será que vai demorar para o fundo recuperar? Como que vai ser? E eu acabei encontrando informações bem problemáticas. Eu acho que, se você for cotista do fundo, você precisa ver. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu estou na lista de ativos, né, o portfólio do fundo, e o ativo em questão que a gente vai falar é sobre a Fazenda Colibri, adquirida pelo fundo por 21 milhões, localizada em Nova Mutum, e ela foi adquirida do grupo Bergamasco, né, num contrato de sale and leaseback. E eu vou explicar para vocês, né, entrando no processo judicial aqui, o que está acontecendo, será que vai demorar para recuperar, será que não? Então, para a gente ter uma noção, pode ser que o vídeo fique um pouquinho grande porque é muita informação, mas eu acho que vale a pena a gente ter essa ciência, porque o relatório gerencial não traz nenhum tipo de informação para a gente, e tem muita coisa aqui que deveria estar nesse relatório e não está. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível para vocês resumir o processo. O processo é público, não vou trazer aqui nenhuma informação que eu não poderia apresentar, então estou trazendo aqui para vocês informações que eu tenho acesso por ser advogado, mas o processo é público, então eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira informação é que o processo ele é uma reintegração de posse movida pelo fundo BTRA11 contra os proprietários da família Bergamasco. E aqui eles já falam o quê? Eles falam que foi celebrado um contrato de compra e venda, né, entre o fundo e o grupo Bergamasco. Então, só para vocês entenderem, porque assim é muito confuso. Inclusive, o próprio juiz na decisão ele vai falar que é confuso, que ele não está entendendo, né, o que aconteceu nesse caso. Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui. Então, o grupo Bergamasco era proprietário da Fazenda Colibri. E aí ele vai lá e vende essa propriedade para o grupo BTRA11, né, para o fundo imobiliário BTRA11, e a gente é cotista. E aí o fundo, ao mesmo tempo que ele compra, ele faz um arrendamento provisório, né, para o grupo Bergamasco. Aqui a gente está vendo esse arrendamento. E como que é? Ele compra por 21 milhões, né, e arrenda por 210 mil reais mensais para o grupo Bergamasco, e dando para eles uma carência, né, das cinco primeiras. Aliás, na compra, ele já isenta o grupo Bergamasco do pagamento das cinco primeiras prestações, né, de aluguel, que já entra no contrato de compra e venda. E aí é feito esse arrendamento provisório. Assim que passam essas cinco primeiras parcelas, o grupo Bergamasco não honra, né, com a sua obrigação de fazer o pagamento do aluguel. E aí, por conta disso, o fundo imobiliário já começa a entrar em ação, né, para tentar fazer alguma coisa no sentido de reaver essa propriedade da Fazenda Colibri. E só para vocês terem uma noção do tempo, né, essa inicial, essa ação judicial, ela foi protocolada pelo fundo imobiliário apenas em abril de 2024. Do tempo que vem essa problemática, somente nesse ano, em abril, que foi protocolada devidamente essa ação de reintegração de posse. Então o fundo acabou demorando um pouco, né, para pedir essa reintegração de posse. E dessa reintegração vem a decisão, né, do judiciário. O que foi pedido na inicial aqui, só para vocês terem uma ideia, nessa ação? A primeira coisa que eles pedem, eles vão pedir a reintegração de posse, mas eles já pedem a tutela antecipada. O que é? Para o juiz já de cara, antes de ouvir a outra parte, já conceder a tutela antecipada para que o fundo tenha a posse novamente dessa propriedade.
Inclusive, nessa ação, eles ainda falam que se o juiz não conceder a tutela antecipada, eles pedem subsidiariamente, que é um segundo pedido, né, caso entenda não ser o caso de conceder a posse do imóvel desde logo, que se admite no princípio da eventualidade, requer que seja reintegrado na posse a Fazenda Colibri imediatamente após a colheita da safra atual. Então, o pessoal que está plantando lá, né, está utilizando da fazenda ainda, eles estão plantando ainda na propriedade e o fundo pede para que já seja restabelecida a posse. Caso entenda que não seja o caso de restabelecimento, que seja restabelecida após a colheita da safra atual, devendo ser determinado aos réus que informem a finalização da colheita da lavoura e, ao final do processo, eles pedem o quê? A reintegração de posse por parte do fundo. Quando o juiz vai fazer a análise, né, desse pedido, antes de ouvir a outra parte ainda para decidir a questão da tutela antecipada, ele já fala aqui que ele ressalta a estranheza da relação negocial das partes, que foge da normalidade, né? Por quê? Porque primeiro tem um contrato de compra e venda, né, de promessa de compra e venda. E depois existe um contrato de comodato. O que é um contrato de comodato? Um contrato de comodato é o empréstimo de algo infungível, ou seja, insubstituível, de forma gratuita. E aí são quatro coisas que o juiz aqui vai fazer a análise. Primeiro, ele acha a estranheza dessa relação. Por que tem um contrato de compra e venda e depois o fundo vai lá e faz um comodato, faz a venda novamente e faz um comodato, né, para as pessoas que iam comprar? Então ele achou muito estranho tudo isso. Além disso, ele fala que era caso de litisconsórcio, ou seja, deveria estar no processo também o Walter e o Roger, que são as duas pessoas que fizeram esse contrato de comodato com o fundo e que não eram as pessoas lá do início. E por fim, ele fala da situação da recuperação judicial do grupo Bergamasco e que por conta de tudo isso não seria o caso dele já analisar a tutela antecipada e pede para que o fundo emende a inicial para que o juiz possa compreender melhor essa situação, entendendo que faltavam alguns documentos para que ele conseguisse entender melhor. Então, o fundo teve o prazo, né, antes dele dar essa decisão da tutela antecipada, teve o prazo para emendar essa inicial, ou seja, fazer um novo documento contando tudo o que o juiz entendeu que não estava muito esclarecido. E agora que vem a situação que eu queria passar para vocês. Então vamos lá, vamos analisar a emenda aqui. Então a primeira operação é o sale and leaseback. O fundo compra e já arrenda, né? E já faz o aluguel para essas pessoas. Aqui eles falam que comprou por 21 milhões e que, mediante contraprestação, o pessoal tinha que fazer o pagamento de 210 mil reais. Aqui eles ilustram, né, como que teria sido feito isso. Então os vendedores passam para o Betra a posse, né, indireta, porque o Betra, através de um contrato de venda e compra, né, ou contrato de compra e venda que seja, que ele está com um CVC de venda e compra, que o Betra passaria a ser dono dessa propriedade. Depois disso, o pessoal passa a inadimplir, então passa a não pagar, né, o aluguel. E aqui vem a questão mais preocupante mesmo. Olha aqui, ó, esse item 21. Além dos inadimplementos pecuniários no âmbito do arrendamento provisório, os vendedores, arrendatários, deixaram de cumprir outras obrigações previstas nos contratos de compra e venda, com destaque para a não conclusão do georreferenciamento, o que impedia o registro do contrato de venda e compra na matrícula do imóvel, razão pela qual o Betra os notificou extrajudicialmente por 2 vezes, entre os meses de setembro e outubro de 2022. Então, olha aqui, presta atenção. Desse modo, após novas compensações, o Betra notificou os vendedores acerca da inadimplência das parcelas do arrendamento e olha essa questão do georreferenciamento. Quando o Betra compra a propriedade, ele só faz um contrato de compra e venda, só um contrato de venda e compra e não registra o imóvel. Porque para ele conseguir fazer o registro desse imóvel no cartório de registro imobiliário, ele precisava desse georreferenciamento. E o que é o problema? No direito brasileiro, quando você vai comprar uma propriedade imóvel, se você não registrar, você não é dono. O dono continua sendo aquela pessoa que tem o registro do imóvel. Então, a maioria dos negócios que a gente faz,
você não precisa de registro. São contratos que não são solenes. Agora, o contrato de compra e venda é um contrato solene. Ele precisa do registro. Se você não registrar a sua casa, você não é dono dela. O dono continua sendo o dono anterior. Então, o Betra não registrou a compra da Fazenda Colibri, porque ele dependia desse pessoal que estava vendendo fazer o georreferenciamento, porque no contrato de venda e compra, ele passou essa obrigação para o vendedor e o vendedor não fez. E aí ele não conseguiu fazer o registro. E o que é pior, o que é absurdo? O pessoal vai lá, né, os vendedores bergamasco, e eles constituem hipoteca sobre o imóvel. Ou seja, eles deram a fazenda que eles já tinham vendido em garantia para uma outra pessoa. Olha o absurdo que é isso. Eles vão lá, vendem a propriedade para o fundo não consegue registrar, então continua a matrícula no nome deles, o fundo não registra nem o contrato de compra e venda nessa matrícula, e aí eles vão lá e dão isso em garantia para outra pessoa. E se eles não pagam essa garantia, né, daquilo que eles pegaram, essa pessoa pode penhorar o bem. Então, aqui, olha no item 24, constatando-se, portanto, a evidente má-fé dos vendedores, cuja conduta de dar em garantia o imóvel que prometeram vender a terceiro pode inclusive ser enquadrada como crime. Só restou ao Betra buscar a rescisão contratual estabelecida. Então, na hora que o Betra vê essa situação absurda dele não ter conseguido registrar e os caras ter dado o imóvel em hipoteca como garantia de algum empréstimo que eles fez, e detalhe, esse pessoal está em recuperação judicial, ou seja, eles estão pegando dinheiro e não estão conseguindo pagar. E aí? A pessoa que pegou esse imóvel em hipoteca vai executar. Então, olha o risco do Betra 11 perder essa fazenda por não ter feito a compra da forma adequada, de não ter feito o registro assim que comprou, ter comprado uma propriedade sem georreferenciamento, não ter feito por suas custas, não ter registrado o contrato de compra e venda na matrícula. E aí, depois disso vem o comodato. O comodato que ele faz para essas outras pessoas vem num caso de desespero do próprio fundo por perceber aquilo que ele tinha feito. Porque olha aqui, ó, nesse cenário, diante do interesse de outros membros da família Bergamasco de assumir o imóvel, outras pessoas também da mesma família, vislumbrou-se a possibilidade de cessar os negócios com o Bergamasco de forma consensual, rápida e sem maiores prejuízos ao fundo e seus cotistas. E aí o que eles fizeram? Eles distrataram o arrendamento provisório, que concedia a posse direta aos vendedores, e celebraram o instrumento de cessão, né, do contrato de compra e venda, o instrumento de cessão do Betra ao Walter Marbar e o Roger aqui, visto que tinham interesse de adquirir a Fazenda Colibri. E aí eles firmaram o instrumento de comodato, né, apenas a Walter e Roger, até que quitassem a cessão e se tornassem os únicos proprietários do imóvel, uma vez que esses tinham interesse desde logo de usufruir da posse direta do imóvel. Só que eles ilustram nessa segunda operação. Então, primeiro, os vendedores passam para o Betra ele cancela o arrendamento provisório e ele faz um comodato para o Walter e Roger, que tinha interesse de comprar. Aí aqui fala, em suma, após inúmeros inadimplementos, os vendedores arrendatários da primeira operação, Walter e Roger, resolveram assumir a compra do imóvel e explorá-lo, o que levou à realização da segunda operação, consubstanciada na celebração do contrato de compra e venda da propriedade. E aqui ele fala que ele não tinha mais nem a intenção de rentabilizar, o fundo fala, que não tinha nem a intenção de alugar mais aquela propriedade. Eles tinham apenas o interesse de repassar a terceiro direito de propriedade para eles conseguirem desfazer daquele negócio, porque eles viram que estava um problema gigante diante daquela situação de hipoteca, né, da propriedade. Vendo um risco, existe o risco do fundo perder essa propriedade. Por quê? Porque essa propriedade foi dada de forma ilegal, né, em garantia, em hipoteca, para uma outra pessoa, enquanto já tinha sido vendida para o fundo que já tinha pago. Então, olha a situação criminosa por parte desse pessoal bergamasco, né? Então, o fundo, numa situação de desespero, ele vai lá, ele vai fazer essa venda para essas duas outras pessoas da família bergamasco que demonstrou interesse de comprar e faz esse contrato de comodato para eles cuidar da propriedade enquanto ainda não tinha, enquanto eles ainda não tinham feito o pagamento, para que o fundo não tivesse a preocupação de gastar com segurança e gastar com o cuidado da terra. Aqui, ó, só para ilustrar para vocês. A escolha por fazer isso em instrumento separado
além de ser uma opção negocial absolutamente lícita, fundou-se na necessidade de tutela da posse do imóvel. Dessa forma, seria menos custoso para o fundo regular as obrigações e cuidados com o imóvel, bem como tutelar a posse do imóvel, em caso de um novo e eventual inadimplemento por parte dos cessionários. E o fundo fala que ele fundou-se justamente na confiança, né, que os comodatários, que foram aquelas pessoas que receberam incomodato para explorar enquanto eles não fizessem o pagamento, explorariam adequadamente o imóvel até que se tornassem proprietários e pudessem dele livremente dispor. Enquanto isso, o cotista sem pagamento de dividendos, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece depois? Apesar disso, além de inadimplirem as obrigações de pagamento do instrumento de cessão, os comodatários violaram uma das principais obrigações no âmbito do comodato, ao entregar a posse para a terceira pessoa, perdendo justamente a fidúcia, que é a confiança, que o comodante, no caso o fundo, lhes havia depositado, o que acarretou a rescisão do contrato. E aí, por fim, o fundo faz a rescisão, né, a cessão do instrumento de comodato, e aí eles ilustram aqui de novo. Então, primeiro, o bergamasco vende através de um contrato de venda e compra para o fundo e faz um arrendamento. Aí, por eles não pagar, o fundo cancela esse arrendamento. Por conta do problema desses vendedores não estar pagando e, além disso, ter hipotecado o imóvel, né, dado em garantia para outra pessoa, o imóvel que não era mais deles, teoricamente, e para outra pessoa em garantia, o fundo descobre essa situação, vê o problema gigante, o que ele faz? Vou arrumar alguém para comprar isso do jeito que ele está. E aí ele arruma gente da mesma família ali, né, que já teve esses atos criminosos, só que outras pessoas, e deixa essas pessoas tocar essas terras ali, por enquanto de forma gratuita, até que eles pudessem pagar aquilo que foi combinado e que foi alertado pelo fundo, né, como a venda dessas terras. E aí essas pessoas, além de não pagar, ainda viola uma das obrigações que eles tinham, que era de não passar isso para terceiro. O fundo, com dinheiro nosso, né, do cotista, ele vai lá, faz o georreferenciamento dessa terra, junta isso na matrícula do imóvel, mas agora a garantia já tinha sido dada. Existe sim o risco do fundo perder essa propriedade por conta dessa garantia que foi dada, pessoal, haja vista que o fundo ainda não tinha feito o registro. E aí, o fundo fez essa emenda, né, na petição inicial, está pedindo a reintegração de posse, está pedindo novamente para que seja concedido a tutela antecipada diante desses novos fatos, desses esclarecimentos, dos documentos que foram apresentados agora. Mas a situação bem complicada, o processo ele foi em 25 de junho para decisão do juiz, que vai fazer a decisão, a gente já está em 3 de setembro, até hoje ainda não foi dada essa decisão. O que pode acontecer agora? Pode ser que o juiz entenda que é caso de, através de tutela antecipada, antes de ouvir a outra parte, já mandar a reintegração de posse e o fundo entrar na posse da fazenda de novo? Pode acontecer. Pode acontecer dele entender que não é o caso, ainda mais por conta do pessoal estar em recuperação judicial, e no pedido de recuperação judicial eles pedem para que seja amparado, né, de que nenhum despejo aconteça até que eles regularizem isso. Então pode acontecer também do juiz entender que não é o caso de conceder a tutela antecipada, dar prazo para esse pessoal apresentar a defesa, juntar documento, depois se precisar ouvir testemunha, precisar o processo demorar, chegar a ter uma sentença lá na frente que a gente não sabe se vai anos, e depois ainda isso ir para grau de recurso e demorar muito tempo para o fundo ter a reintegração de posse e nesse tempo o cotista ficar sem dividendos, pode acontecer também. Então, vamos aguardar essa decisão de tutela antecipada, né, que provavelmente deve sair a qualquer momento, considerando que já está desde junho na mesa do juiz, para ver se consegue, né, o fundo ter a reintegração de posse dessa propriedade agora e quem sabe ele conseguir alugar para uma outra pessoa nesse momento. Tem inclusive aquele outro pedido, né, que depois que fosse colhida a safra, caso o juiz entendesse que isso daí era uma coisa necessária, principalmente por conta dele estar em recuperação judicial, mas a realidade é essa, pessoal. São informações que o fundo não passa para a gente, né? Informações que eu acho importantíssimas, considerando que existe o risco de perder essa propriedade. Essa propriedade
pelo que a gente olha aqui, é a de menor valor do fundo. A gente vê aqui ativo de 38 milhões, 48 milhões, 81, que inclusive já está vendido. Essa Tapurá, né, de 80 milhões, está metade vendida, metade arrendada. E aqui a gente vê que essa propriedade que eu estou discutindo hoje é apenas 21 milhões, é o menor ativo do fundo, mas existe esse risco do fundo até perder esse ativo. Então, isso daqui é uma coisa que o cotista deveria saber. Você não acha que o cotista deveria ter o direito de saber disso? E existe essa fazenda JR, que também está em disputa judicial. Num outro vídeo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou analisar o processo com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, né, é um vídeo que eu trago informações que ninguém nunca passou aqui. Eu duvido que você vai encontrar isso em outro canal. Né? É um trabalho que eu fiquei o dia todo aqui fazendo para poder entender, porque realmente é complexo. O processo tem mais de 500 páginas lá. Então, para poder resumir aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreve no canal para a gente continuar acompanhando o fundo, acompanhando outros fundos que eu trago aqui para vocês, com o objetivo sempre de trazer com seriedade a informação para o cotista, porque no relatório gerencial muita coisa é omitida e eu acho que isso é importante. Então eu não venho gravar vídeo aqui apenas para falar, fazer uma análise do relatório gerencial e ler o relatório gerencial aqui para vocês. Meu intuito é sempre trazer a informação que a gente precisa buscar mais a fundo, precisa entender um pouquinho melhor, desvendar para vocês. Então, a única coisa que eu peço é deixa seu like, inscreve no canal e um abraço para vocês.